Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta por gentileza, abra o seu coração, abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Nós estamos nessa série, aos domingos, ministrando sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Falamos do capítulo 1, do capítulo 2, do 1 até o 12, e agora os versículos posteriores aqui, capítulo 2, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia, Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra, todo mundo junto, a palavra, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, ao ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos orar. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, aqueça o nosso coração, como o Senhor fez no caminho de Emaús. Que aconteça conosco como aconteceu na casa de Cornélio, estando Pedro ainda a falar, caiu o teu Espírito sobre aquela casa. Que o teu Espírito caia sobre nós aqui, e os irmãos estão cultuando no culto online, e nós devolveremos como sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Então Paulo começa essa parte da epístola dizendo assim: nós temos motivo para glorificar a Deus a vosso respeito, temos motivo para dar graças incessantemente a Deus por vós, porque vocês receberam uma palavra não como palavra de homens, mas receberam uma palavra tal como é, verdadeiramente palavra de Deus. Pega a sua Bíblia de novo aí, pega a sua Bíblia de novo, pega a sua Bíblia, fala comigo assim, ó, a Bíblia, opa, glória a Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Não, pode falar, gente, fala, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos de novo, que na primeira vez algumas pessoas ficou com medo. Falou, pronto, pastor desviou.
Oh, pronto, o pastor está desviado hoje, misericórdia. Vamos lá? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E essa é a nossa fé. É nisso que nós precisamos crer. Parece, enquanto eu orava a Deus sobre essa palavra, parecia que seria como que chover no molhado, como diz lá em Minas, né? Falar sobre esse assunto. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós, irmãos, nesses dias, precisamos mais do que nunca crer com os irmãos em Tessalônica, que a Bíblia não simplesmente contém, mas que ela é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra, e nós precisamos receber a Bíblia como palavra, e palavra de Deus, não de homens. Nós não podemos aceitar, irmãos, que alguém diga que a palavra não é a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Corre comigo, segunda Timóteo, deixa uma fita marcando aí, vai comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aleluia. Qual parte da escritura, gente? Qual parte? Qual parte? Toda. Não tem nada na sua Bíblia aí por acaso. Não tem nada aí por acaso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada. A palavra inspirada do grego é theopneustos, que fala Deus soprar, ou sopro de Deus. É como se Paulo falasse, Deus soprou, Deus colocou, Deus transmitiu, Deus encheu o homem da palavra dele. Eu não vou abrir esse texto, mas depois os irmãos podem conferir. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que a interpretação da Bíblia não é de peculiar interpretação, ou ninguém pode traduzir a Bíblia da forma que quiser. E também diz que não foram os homens pela sua vontade que anunciaram as Escrituras. Eu vou ler na Bíblia Viva, a paráfrase da Bíblia Viva, olha só. Porque nenhum profeta da Escritura, 2 Pedro 1,20, porque nenhum profeta da Escritura jamais, porque nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Foi o Espírito Santo, no seu íntimo, no íntimo desses homens de Deus, que lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Nenhuma profecia da Escritura, né? Segundo a palavra viva aqui, ó, a Bíblia viva, foi inventada pelo próprio profeta, mas foi o Espírito Santo, no íntimo desses homens de Deus, que lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Deus encheu o homem da palavra dele. E um dia alguém falou assim, pastor, mas quem escreveu a Bíblia foi um comedor de feijão. Eu fico pensando assim, se Deus queria se revelar ao comedor de feijão, Deus ia usar quem? Toda. Quero repetir, qual parte da Escritura que é inspirada? Qual parte? Toda parte. De capa a capa. Eu carrego um testemunho, irmãos, eu me lembro, só contando para vocês aqui. O irmão, coisa boa, fala o nome, Diego, conhecido como Diegão, lá de Minas. Ele estava assim meio simpatizante na igreja e tal, e nós permitimos entrar numa das nossas classes. Mas ele não havia convertido ainda. Eu me lembro eu estava falando sobre a Bíblia, eu dei uma empolgada. Sabe quando o professor empolga, gente? Eu empolguei. Eu falei assim, até a capa da Bíblia e tal. Aí ele foi comprar uma Bíblia. Aí ele pegou a Bíblia, colocou na sacola,
e começou a meditar sobre o peso da Bíblia, o peso físico, literal, e Deus começou a falar com ele sobre o peso da palavra. E ele converteu meditando no peso da Bíblia, irmãos. E eu fui para casa pensando assim, puxa, eu dei uma empolgada. Aí na próxima aula ele chega contando um testemunho. Deus começou a falar comigo com o peso, com a capa da Bíblia. Só a questão para você entender, uma vez eu era, não sei se alguém aqui está como eu era, mas eu pulava a genealogia. Quem se identifica aí não? Pastor, vou levantar só um pouquinho. Eu pulava a genealogia, eu não tinha muita paciência. Fulano que gerou ciclano, que gerou beltano, eu não tinha paciência. Aí eu comecei a olhar, toda a escritura é inspirada por Deus. Aí eu estava lendo, eu ia ler a Bíblia toda no ano, cheguei em Mateus, capítulo 1. Quando eu cheguei em Mateus, eu estou olhando a genealogia de Jesus. Eu falei, Deus, me mostra uma mensagem aqui. Eu estou lendo, de repente eu olho, está lá assim, só os nomes dos homens, né? Até pela cultura, não vou explicar esse quadro do tempo. De repente, está lá, e Davi gerou Salomão, daqui fora a mulher de Urias. Aí parece que salta aos meus olhos uma mensagem poderosa. E Deus começou a falar assim, eu tenho mensagens em toda parte da Bíblia. Eu tenho ensino em genealogia, eu tenho ensino em vírgula, eu tenho ensino em tradução de palavras, eu tenho ensino em tudo, porque a palavra é toda inspirada. Nós não podemos pegar uma parte da palavra e desprezar outra parte. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Fala comigo assim, toda a palavra. Fala assim, toda a palavra. Fala toda a palavra. E isso nós vamos crer, irmão, com toda a nossa força. E eu lendo a Bíblia, eu encontrei vários erros, mas todos eles em mim. Essa frase é de um autor desconhecido. Lendo a Bíblia, encontrei vários erros, muitos erros eu encontrei na Bíblia, só que todos eles em mim. Billy Graham disse uma frase assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, enquanto alguém diz assim, precisamos atualizar a Bíblia, tem algum versículo, não, a Bíblia é mais atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, que vai circular amanhã. A Bíblia é mais atual. A Bíblia não muda. É por isso que o profeta disse, passa os céus e a terra, mas a palavra não muda. Murcha a erva, seca a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A imutável palavra de Deus. Nós confiamos nessa palavra. Quando nós vamos estudar a reforma, um dos pilares da reforma é somente as escrituras. Fala comigo assim, só as escrituras. E quando Lutero disse isso, ele estava dizendo assim, o nosso único manual de regra e fé, nossa prática está nas escrituras e somente nas escrituras. Toda vez que você conhecer alguém na internet ou pessoalmente que diz não acreditar em uma única palavra da Bíblia, cuidado com essa pessoa. Cuidado com esses teólogos da teologia liberal. Cuidado com essas pessoas que tentam colocar um pouquinho de veneno para você beber. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Nós precisamos muito nesses dias entender, irmãos, e voltar para esse entendimento, tendo a palavra e crer de verdade. Agora, ainda no versículo de número 13, no final aqui, eles receberam a palavra como palavra de Deus. Olha só, que está com efeito operando em vós. Então, quando nós recebemos a palavra como palavra de Deus, essa palavra opera em nós. Nós precisamos entender que a palavra é a palavra de Deus. Todas as pessoas que receberam a palavra como palavra de Deus, essa palavra está operando eficazmente nela. E a palavra operar aqui, de tantas traduções, uma delas é operação literal, uma cirurgia. Aquilo que os médicos fazem
uma operação. E eu quero ler esse texto para você na Bíblia, a Mensagem. É uma paráfrase da Bíblia, a Mensagem, olha só. Agora recordamos, eu estou no versículo 13. Agora recordamos tudo isso e damos graças a Deus. Somos uma fonte de gratidão. Quando vocês receberam a mensagem de Deus anunciada por nós, não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. Olha que forte isso, irmãos. Quando a palavra entrou, não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. A verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus para que vocês cresçam. Então Paulo está dizendo assim: vocês estão sendo, olha só, operados pela palavra. Há uma cirurgia de Deus que está sendo feita por causa da palavra de Deus. O verbo aqui é um gerúndio, né? Uma ação contínua. Vocês estão, porque vocês receberam uma palavra como ela é, a palavra de Deus. Essa palavra está fazendo uma cirurgia. Ela está tocando a alma, ela está tocando o espírito, ela está tocando o coração. A palavra quando entra, quando você recebe a palavra como palavra de Deus, ela tem poder de fazer uma cirurgia no seu coração. Irmãos, vem comigo, estou descendo aqui, vem comigo, galera das câmeras aí. Quando a palavra entra, é por isso que Hebreus 4:12, o autor dos Hebreus diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Qualquer espada. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração do homem. Então quando Paulo diz assim: quando você recebe a palavra como palavra de Deus, a espada entra. E quando a espada começa a entrar, ela é capaz de entrar lá no coração. E ela, não um coração físico apenas, mas na sede das emoções do homem, do entendimento do homem, dos desejos do homem. E ela faz uma cirurgia, ela troca. Ezequiel 36:26 diz: eu vos darei um espírito novo, eu vos darei um coração novo, eu arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração sensível, um coração capaz de se quebrantar. Quem crê? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê? E é por isso que quando você vai para a sua faculdade, o professor fala assim: não é palavra não. É por isso que o diabo está lutando. Porque se o inimigo conseguir fazer que você creia que a palavra não é de Deus assim, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Irmãos, todas as pessoas que creu de verdade na palavra e a palavra penetrou, todas elas tiveram uma vida transformada. Quem aqui teve a vida transformada? Vou perguntar de novo, pode ser timidez. Quem aqui teve a vida transformada? Pastor, quando a palavra entrou, pastor, a palavra entrou no meu coração. Vou contar um testemunho para vocês. Um amigo, Hamilton, hoje acho que ele é um dos pastores, mas ele é um ministro de louvor também, Lagoinha de Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele se converteu primeiro do que eu. E ele, para ir à igreja, passava na porta da minha casa. E ele me via sempre sentado lá com meus amigos, conversando. E passou um tempo eu converti, recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E fui ministrar na época, ele não era Lagoinha, fui ministrar numa igreja de bairro que ele congregava. E ministrei a palavra, naquele dia Deus me usou na palavra, fiquei muito feliz que Deus me usou ali.
E quando terminou o culto, ele me falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Nilson, eu te via sentado, eu nunca preguei para você. E eu perguntei: por que você nunca pregou para mim? E ele respondeu assim: porque eu não acreditava que você fosse virar crente. Eu não acreditei que você fosse virar crente. Eu era zombador, irmãos. Eu zombava crente. Eu perseguia crente. Não assim de agressão, não, mas de bullying, de zoação. Eu era perseguidor de crente. E ele vendo assim a capa, né? Apenas a casca. Pessoal, mas acho que não vai ser crente. Não sei nem se ele lembra disso. Uma hora eu vou ligar e vou perguntar para ele. Mas quando a palavra entra, o coração de pedra, há uma cirurgia sendo feita. Deus está operando. E aqui o gerúndio, lembra? Uma ação que ainda não foi completada, Ele está fazendo. A palavra está entrando. E é por isso que nós precisamos da palavra. E é por isso que o inimigo luta contra a palavra. Eu falei semana passada que toda vez que a palavra é pregada, há perseguição. Porque o inimigo, irmão, você pode falar qualquer coisa, filosofia, psicologia, tudo isso é bom. Entenda bem, isso é bom, mas não é o evangelho. Você pode falar de coach, de crescimento pessoal, tudo isso é bom, mas não é o evangelho. Quando o evangelho é pregado tal como tem que ser, quando o evangelho anuncia pecado, pecado, santidade, santidade, quando o evangelho entra, a espada entra, há perseguição para aqueles que não querem. Os que querem são transformados, os que não querem perseguem. Então a primeira coisa aqui do capítulo 2, versículo 13 a palavra é palavra de Deus. Eles receberam a palavra e essa palavra começou a fazer uma cirurgia, foi operando neles. E para terminar aqui esse versículo, os que creram. Fala comigo assim, os que creram. Fala, os que creram. Eu gosto muito de uma frase do Kenneth Hagin: duvide das suas dúvidas e creia na palavra de Deus. Se é para duvidar, duvide das suas dúvidas. Ah, pastor, eu duvido mesmo. Então duvide das suas dúvidas. Duvide das suas dúvidas e creia na palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4, Paulo disse assim: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos, as quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a glória de Deus na face de Cristo. Paulo disse assim: vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Essa palavra operou poder em vocês, porque vocês creram. Fala comigo assim, fé. Fala fé. O diabo, irmãos, nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, mas o diabo, olha só, ele tem lutado contra a questão da palavra. Lá fora, no mundo, ele luta para colocar como professores, por exemplo, para dizer assim, não, isso é só uma palavra de homens, inventada por homens. Mas muitas vezes nós evangélicos, o inimigo tem lutado contra a nossa fé nas Escrituras. Quem está entendendo a diferença em nome de Jesus? A gente fala assim, eu falo assim, a palavra é de Deus. O pessoal, amém, pastor, eu creio. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que eu não estou crendo no poder para mudar algumas áreas da minha vida, porque eu não estou vendo, mas a fé não é sobre ver. Fala comigo assim, fé não é sobre ver. Tem um autor presbiteriano que ele disse assim: aquilo que eu entendo, eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Eu amo essa frase. O que eu entendo da Bíblia, eu prego, eu ensino para os irmãos.
Esse dia um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, tem um versículo na Bíblia que eu não entendo. Eu falei: tem um só, eu tenho milhares. Um só? Está melhor do que eu tenho muitos que eu não entendo. Mas quando se trata da palavra de Deus, o que eu entendo eu prego, o que eu não entendo eu creio com todas as minhas forças, irmãos. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer, eu preciso olhar e falar assim: Deus, eu ainda não entendi isso, eu ainda não consegui aplicar isso, eu ainda, Pai, não recebi essa transformação, Senhor, mas eu creio que é possível, me dá revelação, me mostra, Deus. Fala comigo assim: fé nas Escrituras. Fala: fé na palavra de Deus. E existe uma legalidade que nós entregamos para o diabo, e a Bíblia trabalha com, olha só, quando é mundo espiritual, o mundo espiritual trabalha com legalidade e autoridade. Quando nós não cremos, nós estamos dando autoridade ao inimigo para trazer cegueira. A incredulidade traz cegueira. Fala comigo, essa é a incredulidade. Fala incredulidade. Fala incredulidade traz cegueira espiritual. O Deus do século, ele cega o incrédulo. Talvez seja por isso que o Kenneth Hagin falou assim: eu preciso começar a duvidar da minha dúvida, duvidar da minha dúvida, duvidar da minha dúvida, e crer na palavra de Deus. Aleluia. Agora versículo 14, Paulo diz: se no versículo 13 a palavra é a palavra de Deus, verso 14, a igreja é a igreja de Deus. Aleluia. Tanto assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. Fala assim: igreja de Deus. Fala: igreja de Deus. Olha que tremendo. A palavra de Deus, a igreja de Deus. A igreja é de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque a igreja é de Deus. Eu vou repetir: a igreja de Deus. A igreja é de Deus. John Stott disse assim: eu não sou cristão porque a fé cristã é atrativa. Eu sou cristão porque a fé cristã é verdadeira. Você não é cristão porque a gente é atrativo? Às vezes nem tanto. A gente erra nisso. A gente erra muito nessa questão de atração. A gente não é tão bom nessas coisas. Mas o que te convenceu não foi a nossa capacidade de trazê-la. O apóstolo Paulo, eu sempre oro isso aqui, os irmãos me escutam orar todo domingo eu oro, toda vez que eu vou pregar eu oro. 1 Coríntios 2, 4, olha o que Paulo orou. Paulo diz assim: a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu não estou persuadindo, convencendo o seu intelecto a ir para Jesus. Eu estou pregando Cristo crucificado, e o Espírito Santo convence a você sobre a loucura da cruz. Então você não está aqui porque tem um homem aqui no altar que tem capacidade de te convencer emocionalmente ou intelectualmente. Não, você está aqui, você recebeu Jesus ou numa outra igreja porque o Espírito Santo trouxe você para a fé verdadeira. Somos falhos como igreja, erramos como igreja, porque aqui é uma comunidade de pecadores. Só que nós somos a fé verdadeira. Mateus 16, 18. Jesus olhou para Pedro e falou assim: tu és pedra. Um trocadilho de Pedro, né? Mas sobre esta, não é essa, pode conferir na Bíblia, é esta. Esta, essa, aquela. Sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque não, Jesus? Porque é minha igreja, não é igreja de homens, é igreja de Deus. Quem crê nisso? Eu estou sozinho aqui hoje, quem crê nisso? Quem crê nisso? Pelo amor de Deus, gente. Agora, os versículos posteriores, Paulo fala de uma perseguição. A palavra de Deus,
a igreja de Deus, e ela começou a ser perseguida. Perseguição de homens, oposição do diabo. Verso 18 aqui, ó. Por isso quisemos ir até vós, não apenas uma, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Do versículo 14 ao 16, perseguição humana, religiosa. Verso 18, perseguição espiritual, Satanás barrando o caminho. Fala comigo assim: igreja é um campo de batalha. Sabe que nós erramos muito? A gente fala assim: eu sou a noiva de Cristo. Glória a Deus, nós somos a noiva de Cristo. Mas como diz John Bevere, ele falou assim: a noiva não está com vestido de noiva hoje, ela está com armaduras, e o vestido de noiva está preparada para o dia do casamento. Nós precisamos entender que igreja é uma batalha que é físico, de perseguições físicas, perseguição intelectual e perseguição espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta: a igreja brasileira, aí você levanta a sua mão se você acha que sim ou não. Olha só, a igreja brasileira sofre perseguição, sim ou não? Quem crê que ela sofre perseguição, levanta a mão. Quem crê que a igreja brasileira não sofre perseguição, agora levanta a mão. Eu já vi que os votos brancos e nulos ganharam. Eu entendi o que vocês quiseram dizer. Pastor, sofre, mas também não é assim, aquela Brastemp toda. Eu entendi. Ela sofre perseguição, irmãos. Não sofremos, graças a Deus por isso, uma perseguição de morte, das vias de fato, mas nós sofremos perseguição. Estão tentando calar a voz da igreja. Quem consegue perceber isso? Devagarzinho estão tentando calar a voz da igreja. Prega o evangelho, chama de pecado o que é pecado, ele derruba a sua conta do Facebook, do Instagram e por aí vai. Chama de pecado o que é pecado e você é processado. Isso é tentar calar a voz da igreja. Nós sofremos perseguição intelectual. Sofremos. Quem estuda numa universidade, numa faculdade aqui, sabe o que eu estou dizendo. Você sofre lá uma perseguição intelectual lá. Pode ser tudo lá, menos crente. Pode crer em tudo. Pode crer que uma explosão em macaco, pode crer tudo. Só não pode crer que Deus criou o mundo. Isso é uma perseguição intelectual. Então nós sofremos uma perseguição. E os países que sofreram perseguição agora, inclusive de não poder mesmo pregar o evangelho, começou muito deles como nós estamos hoje. Te proíbe falar um pouco aqui, te proíbe falar um pouco ali, te proíbe falar um pouco ali, esse politicamente correto, uma série de coisas. Daqui a pouco entra uma lei e proíbe falar, não pode ter mais a Bíblia. Daqui a pouco não pode pregar mais em lugar público, daqui a pouco não pode pregar em lugar fechado. Começa assim. Vou terminar esse momento aqui dizendo algo, depois você estuda o que eu estou dizendo. O maior inimigo do comunismo não é o capitalismo, é o cristianismo. Depois você estuda isso. Voltando aqui. Satanás barrou o caminho. Em outras palavras, essa palavra é como se Paulo estivesse usando uma ideia de um exército que está marchando triunfante e alguém vai e faz uma barreira para que esse exército não passe. Só que lembrando, Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão. Então entenda bem, olha só, a igreja está marchando triunfante e o inimigo barrou o caminho. Quando nós lemos lá Mateus 16, o que a gente pensa? Nós vamos ser igreja, a porta, a gente segurando a porta, e o diabo tentando derrubar essa porta, mas a porta não cai porque nós somos igreja, não é isso? É disso.
Porta não é arma de ataque, é arma de defesa. Então, Jesus falou assim: essa é a minha igreja e a porta, ou seja, a igreja vai marchar. Em alguns momentos, o inimigo vai fazer uma oposição. Vocês estão comigo ou não? Estão comigo? Mas essa porta, essa barreira, não é suficientemente capaz de interromper, de impedir o avanço da igreja. Gamaliel, um dos homens mais sábios, Atos capítulo 5, versículo 38. No início da perseguição aos evangélicos, a igreja em Atos, alguém pergunta para Gamaliel e ele responde assim: deixa esse povo em paz, porque se eles forem de homens, eles vão perecer por si só, mas se essa obra for de Deus, ninguém pode parar, ninguém pode deter. O inimigo pode colocar a barreira, pode atrasar um pouco, mas a igreja vai continuar caminhando, a igreja vai continuar marchando. E é por isso que 2022 anos depois, nós estamos aqui numa cidade chamada Promissão, Canaã, terra que manda leite e mel, dizendo: a palavra é de Deus, a obra é de Deus, aleluia. Ninguém pode parar a igreja, pandemia não pode parar a igreja, irmãos, nada para. Hoje eu estava lendo isso aqui, coloquei um louvor, não sei se Danilo lembra, se Danilo lembrar, ele canta ali, é obra santa, ninguém detém. Lembra dessa, Danilo? Essa nem o Danilo lembrou. E essa foi a brincadeira que a Tula fez, bem, essa é antiga, hein? É obra santa, ninguém detém. A obra é santa. E se é, hoje eu tenho certeza, irmão, tanto de vocês hoje vai lá caçar a música, né? Eu estou vendo os seus olhos. É obra santa, ninguém detém. Quem sabe essa? Canta ela aí, Hélio, então. Canta ela aí. Canta ela aí. Dá o tom que o Danilo vai em cima. Dá só a nota pro Danilo que ele vai ler. A Eliane que sabe? Canta aí. Ninguém detém, aleluia, é obra santa, essa causa é do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar isso? Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, aleluia, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa, essa causa é do Senhor. Aleluia! Ninguém detém, ninguém para. A obra é santa. Amém? Queria aproveitar que vocês estão em pé, queria convidar nossos amados diáconos para distribuir os elementos da ceia, por favor. O grupo de Vitória pode vir. Irmãos, ninguém detém a obra santa. A palavra de Deus, a obra de Deus. Olha só, a palavra de Deus, a obra de Deus. Irmãos, essa fé precisa consumir o nosso coração. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você está na casa do Pai.
Você está com filhos de Deus aí. Eu não falo as quatro paredes. O que faz esse lugar essa igreja não é o prédio, é você. A gente pode sair daqui para outro lugar. Um dia o pastor Márcio Valadão falou assim: aqui a gente pode sair daqui, que pode virar um mercado. Lá na Lagoinha Matriz o pastor Márcio falou: isso aqui é o templo da igreja, é a casa da casa, é o lugar de reunião. Mas você é a igreja de Deus, a palavra de Deus. E quando ela entrou em você, ela fez de você igreja. Não é a igreja que você frequenta, é a igreja que você é. Amém? Nós vamos ministrar a ceia. E lembre-se da cruz. Volte os seus olhos ao sacrifício da cruz. Por causa da cruz nós existimos. Por gentileza, amado Jarros, pode simplesmente da ceia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
pois sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, sangue de Jesus, amor assim. Sobre a morte já venceu, o céu encheu, nada irá me separar. Primeiro Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha que tremenda essa frase. Eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Nós começamos dizendo que a palavra de Deus, ou seja, os apóstolos não estavam inventando nada. Eu recebi de Jesus, é o que eu vos entreguei. Os diáconos te entregaram os elementos da ceia, como cumprimento da palavra de Deus. O que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. A palavra de Deus, a igreja de Deus, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará. Nós vamos participar desse momento até que Ele venha. E quando Ele vier, nas chamadas bodas do Cordeiro, nós vamos tomar com Ele. Hoje é como memória, mas vai chegar aquele grande dia, o até que Ele venha. Quantos estão esperando Jesus voltar? Nós vivemos por uma frase, irmãos: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Entra no gozo do seu Senhor. Todos juntos comamos do pão e bebamos do cálice. A morte não te prendeu, és em que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. Mais uma vez, a morte não te prendeu.
ressuscitado. Aleluia, aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És em que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado. Aleluia. Quero fazer essa última oração, quero orar por você. Não se mova agora, por gentileza. A não ser os diáconos que precisam servir a Deus. Os demais, não vai no banheiro agora, não se mova, por favor. Nós vamos orar. Eu quero pedir para você repetir comigo a sua oração. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Eu queria pedir para você colocar a mão na altura do teu peito, por favor. Se você puder fechar os seus olhos. Não é nada espiritual em fechar os olhos, é só para você não se distrair mesmo. Deixa para depois recolher, Carlinhos, por favor, recolhe depois, diáconos. Pode deixar para recolher depois. Eu quero fazer essa oração com você, então o pessoal acaba distraindo. Fecha os seus olhos. Ora assim comigo, Senhor Jesus. Eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza do seu perdão. Eu quero orar sozinho agora, você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você. Pastor, eu orei pela primeira vez, pastor, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Eu nunca havia pedido Jesus para ser meu Senhor e Salvador. Eu fiz pela primeira vez essa oração. Pastor, eu estava afastado do Evangelho, pastor, eu vim cultuar e eu estou sentindo de voltar, meu coração está queimando por Jesus. Você orou a segunda oração, reconciliando com Jesus. Eu quero fazer a minha oração pela sua vida. E para eu orar por você, que recebeu Jesus como Salvador, que reconciliou com Jesus, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Pastor, eu sou essa pessoa. Deus me deu saudade da casa, eu vim cultuar, eu estou com saudade da presença de Jesus, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero orar por você. Tem alguém com a mão erguida? Eu não vi ainda. Você que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, reconciliando, levanta a mão alta para eu ver, aqui de cima é tão difícil ver. Temos ali uma pessoa para Jesus, lá atrás temos outra pessoa para Jesus. Cadê você que é a terceira? Pastor, eu sou a terceira pessoa, pastor. Meu coração está queimando por Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você se desviou, o motivo não interessa. O que interessa é que Jesus está de braços abertos. O convite não é para uma religião. A nossa fé não é religião. A nossa fé é relacionamento com Deus. Eu quero orar por você. Sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, por favor. Deixa eu orar com você aqui. Se tiver alguém pertinho dessa pessoa, pode trazer ela aqui, pode vir, enquanto essa pessoa vem aqui. É importante orar por você, por favor. Pode vir. Você aí atrás também que levantou a mão, pode vir, por favor. Pode ficar aqui, meu irmão. Oi. Meu irmão.
Você que levantou a mão, pode vir aqui, quero orar com você. Tem mais alguém? Pastor, não levantei a mão, mas eu estou querendo ir na frente. Pode vir. Pastor, por que tem que fazer isso? Jesus falou que a nossa publicação de fé, declaração de fé é público. Nós não nos envergonhamos de Jesus. Um dia todo mundo vai fazer isso, ou todo mundo fez. Um dia eu estava aqui na frente. Um dia houve essa cirurgia que eu preguei e meu coração foi tocado. Um dia eu estava aqui na frente, Deus, e minha vida nunca mais foi a mesma. Cadê você? Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Estenda as mãos para cá como igreja. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, nós abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado. Nós celebramos o Senhor pela vida dele, Pai. Nós nos alegramos por tudo aquilo que ele recebe agora por direito. Uma nova vida, um novo começo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos, nos alegramos nele, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, olha para mim, por favor. Você vai experimentar um novo de Deus, um novo começo. A palavra diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É tão interessante que Jesus disse em Lucas 15, que quando o filho voltou para casa, o pai fez festa. Então Deus está fazendo festa para te receber. E se o pai está fazendo festa para te receber, nós aqui em Lagoinha queremos receber você com festa. Por isso eu vou contar até 3. E no 3 eu vou dizer para você para virar, para conhecer essa nova família. Pode ser? Pronto, Lagoinha? Prontos? 1, 2, 3, vire! Bem-vindo ao novo! Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu, és rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Aleluia! Glória a Deus! Vamos embora, irmãos. Ó, como sempre, senta por favor, senta aí, senta aí. Um pastor amigo meu falava assim, ó, a igreja é uma academia santa, senta, levanta, senta, levanta. Glória a Deus. Tá. Eu mandei sentar só para eu poder dar tempo de fazer algo, irmão. Eu quero estar lá na porta para eu poder cumprimentar todos os irmãos. Então, quando eu dou a benção aqui, eu saio correndo, vai passar o 50. Então, sentadinho, quando eu chegar no fundo, você levanta e vai embora. Amém? É importante para mim, irmãos. É importante poder pegar na sua mão, tá? É importante para nós como igreja. Isso é essa igreja. O pastor tem que cheirar a ovelha. Amém? Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Vá em paz. Deus te abençoe. Semana abençoada.